Aprender francês com o filme Intouchable, Intocáveis. Mas por que é tão importante aprender francês com filmes? Simplesmente porque é nos filmes, é nos seriados, é nos vídeos em geral que você vai ouvir e vai aprender o francês como ele é falado na vida real, né? Exatamente. Então é por isso que é tão importante você acostumar o seu ouvido a entender os filmes e aí você também vai conseguir falar o francês como ele é falado na vida real. C'est parti! Allons-y! Salut, je suis Roberta, je suis brésilienne. Salut, je suis Émile, je suis français e você está no canal Afrancesados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esquece de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos Vídeos! Antes de começar nosso vídeo, vamos explicar um pouquinho como funciona essa aula com filmes. Então, se você ainda não participou de nenhuma aula aqui com a gente de francês com filmes, tá de bobeira, mas você vai participar hoje. E como é que funciona? Primeiro, a gente vai assistir juntos aqui, você e a gente, a cena completa que a gente vai estudar, tá? Que é aqui do lado. Esse trecho aqui. Esse trecho que a gente vai assistir. Depois de assistir esse trecho, a gente vai explicar o que foi falado e vai te explicar as expressões, os trejeitos, tudo o que você precisa saber para entender essa cena completa. E aí depois você pode treinar e reouvir várias vezes se você quiser, indo no link do vídeo que a gente vai colocar aqui embaixo, que a gente pegou lá no YouTube do Gomon. Exatamente. Certo? E aí, antes da gente começar realmente, eu acho que é interessante a gente colocar no contexto o que é esse filme Intouchable. Intouchable. Intocáveis, né? Em português. Intocáveis. Em francês, é Intouchable. Então, conta a história de amizade entre duas pessoas. O primeiro que é o Philippe, que é um milionário tetraplégico, né? Uhum. O Philippe, vou escrever aqui. Philippe, que é esse milionário e tudo mais. E aí, ele precisa de um assistente, né? Para ajudar ele no cotidiano. E ele vai contratar... Esse cara, que é um cara da periferia de Paris. Uhum. E eles são completamente diferentes, né? Um milionário... Dois mundos totalmente diferentes. E um cara pobre e tudo mais, que teria tudo para não conseguir esse emprego. E aí ele consegue esse emprego e, na verdade, eles acabam criando uma grande amizade. Mas a gente não vai falar mais nada sobre o filme, senão vai ser spoiler. Spoiler, exatamente. E aí, o que é interessante você ver aqui é que, nesse filme, o Philippe, quem faz o Philippe, é um ator conhecidíssimo na França, que é o... Muito bom, que é o François Cluzet. François Cluzet, que é um ator maravilhoso que tem aqui na França. E tem também o Driss, que quem atuou isso é o Omar Sy. Omar Sy. Pessoalmente é meu ator francês favorito. E ainda por cima, vamos aproveitar para mostrar aqui. A gente fez um negócio lá no Instagram aqui, perguntando qual é a estrela francesa que você gostaria de conhecer. E quem foi que deu like... Não, quem você respondeu? Eu respondi, claro, que é o Omar Sy, que é o meu favorito. Roberta é muito fã do Omar Sy. E quem foi que deu like? Omar Sy deu like. Mesmo. Gente, eu fiquei muito emocionada, sério. Sabe quando você é super fã e você fica louca? Eu fiquei louca porque eu sou muito fã do Omar Sy. E fiquei feliz que ele descobriu que a gente existe, né? Eu falei pra Roberta, adivinha quem curtiu no seu post hoje? Eu adivinhei todo mundo, menos ele. Omar Sy, tá brincando, né? Não. Então, Omar Sy... O Omar Sy oficial. E além disso, eu tô dizendo aqui que o Omar Sy é o meu ator favorito, mas isso não é muito raro, não, porque ele é conhecido aqui na França por ser o ator, a celebridade mais amada e mais querida dos franceses, que ele é realmente um personagem, digamos assim, muito carismático, ele é muito engajado também em, sei lá, direitos humanos e tal, lá. É um cara que realmente faz parte de muita coisa, muito movimento aqui na França, e ele é muito amado pelos franceses. Ele começou como comediante, ele só fazia comédia lá na televisão e depois ele virou um ator de cinema muito famoso, agora ele atua em filmes de Hollywood. Hollywood. Bom. E ele mora nos Estados Unidos. Mas enfim, a gente não tá aqui pra falar de Omar Sy, porque senão eu posso passar horas falando que eu sou mega fã. Mas vamos então começar... Vamos fechar essa parêntese. Né? Vamos fechar esse grande parêntese e vamos começar agora a assistir o filme Intouchable. Se você não conhece esses atores, François Cluzet e Omar Sy, recomendamos que você vá lá no Google, veja a história deles, veja a filmografia e comece a assistir os filmes deles, porque realmente são excelentes, tá? Eles fazem parte realmente da cultura francesa. Vamos lá, Intouchable, vamos começar a assistir. Então aqui você tem o Omar Sy, que é Driss, o personagem é Driss, e o Philippe aqui. Philippe. Vamos lá.
Mais ça coûte combien, ça? Je crois qu'il est à 30 000 euros. Mais je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Vous allez pas acheter cette croûte-là 30 000 euros? Mais le mec, il a saigné du nez sur un fondement, il demande 30 000 euros. Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Oh, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat, mais avec vous. Allez, Elle est chambée. une bonne blague. Mais oui. Il n'y a pas de bras, Philippe. Enorme. E aí, você entendeu tudo? Uma parte só? Como foi? Se você não tiver entendido nada, também não tem problema, porque depois desse vídeo você vai entender tudo, certo? Então, vamos lá. Dries, né, que dá pra perceber, até se você não entendeu as palavras que ele falou, dá pra perceber que ele é um palhaço, que ele está lá tirando onda da cara do outro, morrendo de rir lá no filme. Então, ele começou, né? Ele falou, et ça coûte combien ça? Et ça coûte combien ça? E o que é que isso significa? E ça coûte combien ça? Significa, e isso? Custa quanto? Isso. Isso, custa quanto? Então, o verbo é coûter. Custar, coûter. Coûter, que é custar em francês. Custar quer dizer, ça coûte combien? Você vai perguntar o preço, tá? Então, se você tá lá comprando souvenir ou qualquer coisa lá na França, você vai lá e pergunta, ça coûte combien? Ça coûte combien? Enfim, aí ele perguntou isso, né? Eles estão lá para comprar a obra de arte, né? Eles estão admirando obras de arte. E aí, o que foi que a vendedora falou? Un tableau. Um quadro, em francês, é un tableau. Eles estão olhando quadro. Ils regardent un tableau. Ils regardent un tableau. E aí, o que foi que a vendedora falou? A vendedora falou, je crois qu'il est à 30 000 euros. Mais je peux vérifier si vous voulez. Je crois qu'il est à 30 000 euros. Je crois qu'il est à 30 000 euros. Então, je crois qu'il est à 30 000 euros. A primeira frase dela, né? Quer dizer, je crois que, eu acredito que, eu acho que, il est, aquela quer dizer, ele o que? O quadro está a 30 000 euros. 30 000 euros. Ou seja, eu creio que o preço, que o valor, que o quadro tem o valor de 30 000 euros. Então, aqui a gente vê je crois que, eu acho que, eu acredito que, é quando você está falando da sua opinião ou de algo que você cogita, mas não tem certeza absoluta. Sim. Você vai usar isso sempre. Então, é uma estrutura que você pode lembrar e usar bastante. Je crois que, para você dar sua opinião. Je crois que. Je crois qu'il est à 30 000 euros. Presta atenção aqui, não tem o S, porque 1000 é invariável. Então, 30 000 euros. Como em português. A gente não fala 30 mil. 30 exatamente, mil. como em português. Então, é mais simples. É porque Emily está dizendo isso porque os franceses confundem muito. É. A gente vê muito por aí escrito errado com S, mas não é para ter S. Exatamente. E euro, para pronunciar é simples, né? Euro. Euro. Ou seja, isso eu errava muito, né? Você não vai falar euro, tá? Você vai fazer a boca do O e falar E. Então vai ser euro. E aí a parte final vai ser como um O mesmo em português. Euro. Exactement. Mais je peux vérifier si vous voulez. Mais je peux vérifier si vous voulez. Ou seja, aqui ela quer dizer mas, né? Ela acha que é 30 000 euros. Je peux vérifier. Eu posso verificar. E o que é isso aqui? Se você quiser. Se você quiser. Si vous voulez. Si vous voulez. Então, ela diz que pode verificar e aqui está pedindo a autorização, né, para se retirar. Então, si vous voulez. Se você quiser. Aqui vem do verbo vouloir. Querer. Vouloir. Tá certo. Tá então, certo. je peux. Presta atenção nessa pronúncia, né? A gente repete muito aqui no canal. Pronúncia. A gente precisa trabalhar essa pronúncia desde o início, tá? Para vocês não, como é que se diz, cristalizarem os erros depois e pronunciar tudo errado. Obviamente, se você tá começando, não tem problema, tá? Não é querer ser perfeito, não.
Mas tenha em mente que existem essas dificuldades que a gente tem, nós que falamos português, porque a pronúncia do francês é diferente, tem sons que são diferentes. Então, presta atenção nisso. Je Peux, peux, esse E é o mesmo do que euro. Peux, peux, je peux. boca do O fala E. Je peux. Vamos lá. E vérifier, ER tem o som do E. Vérifier, não pronunciar o R. Vérifier, Verificar. verificar. Aí vamos lá. O Driss, né? Driss. O palhaço da história. O Ouais, Omar Sy. Omar Sy, ele respondeu, ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. E aí, é muito interessante essa primeira frase dele, porque tem várias coisas que, por exemplo, eu, quando eu cheguei na França, não entendi absolutamente nada. Sim. Primeira coisa delas é o Ouais, ouais, que é uma forma, não sei se é um trejeito, uma forma, um gíria, não sei, de falar oui, ou seja, sim. Oui, mas você vai ouvir na França até mais esse ouais, ouais, na fala, né? É como se fosse um jeito meio informal, assim, mais desleixado de falar Sim. oui. Uhum. E falar ouais. Dá pra ver que esse Driss é bem informal. Hein? É, ouais. E às vezes os franceses fazem até pior do que isso, que eles fazem simplesmente uma puxada de ar. Eu faço sempre assim. Ao invés de dizer oui, Oui, ouais, faz. ouais. Isso também é ainda Eu tenho mais asma. Então vamos lá, isso é uma forma de dizer oui. Então Oui. ele falou aqui sim. Sim. E aí depois ele falou o quê? Vaut mieux vérifier quand même. Vaut mieux vérifier quand même. Eu vou dizer primeiro o significado disso. Vaut mieux vérifier, ele quer dizer é melhor verificar. E quand même, de toda forma, de qualquer forma. Realmente é melhor você verificar, né? Porque 30 mil euros. E aqui o que é interessante, segunda coisa que é interessante, é a questão do vaut mieux. Por quê? O que danado é vaut mieux? Vale melhor. Vale Valer melhor. melhor. Literalmente, vale melhor. Mas ele esqueceu uma palavrinha aqui. Le pronom. Cadê le sujet? Il vaut mieux. Il vaut mieux. Porque a estrutura não é vaut mieux, certo? Ele falou assim porque ele tá falando rápido. E aí quando a gente fala rápido, às vezes a gente corta algumas coisas e o sentido ainda está lá. Então, essa estrutura, anota no caderno, tá? Anota aí, pega o caderno e anota. Il vaut mieux, il vaut mieux, il vaut mieux, ou como ele falou, vaut mieux, significa simplesmente é melhor. Aqui a gente tem il vaut, que significaria ele vale, né? Vale melhor, quer dizer, vale mais a pena. É melhor. Eu acredito que dá mais valor, que é importante você fazer o quê? Verificar. Então, il vaut mieux é melhor. É melhor. Certo? E aí aqui, vérifier, aqui o R, né? Vérifier. Vérifier. E aí a terceira coisa importante e muito interessante dessa frase é o Quand même. Quand même. quand même, que eu via sempre também quando eu cheguei aqui na França, principalmente os colegas da faculdade, que usavam isso de forma informal, de maneira informal, e eu não entendi absolutamente nada. E o quand même aqui significa de toda forma. Tipo assim, o que ele quer dizer é uma maneira meio irônica nesse caso. Tipo assim, 30 mil euros, você acha que é 30 mil euros? É melhor verificar. É melhor verificar de toda forma, De toda né? forma. De toda forma, vamos verificar aí, né? Tipo assim, se for o caso, porque, né? Então, assim, o quand même é usado para de toda forma e aqui ele usou de uma forma irônica, principalmente em relação ao preço. Exatamente. Ele falou depois, parce que ça me paraît exagéré comme prix. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. E aqui tem outra coisa interessante. Primeiro, parce que significa porque, para explicar. Explicar, sim. Por que eu tô dizendo que é para explicar? Porque o porquê, se você quer fazer uma pergunta, Que é o porquê separado em português. mas em francês é pourquoi. Para fazer uma pergunta. Pourquoi? E parce que, quando você quer justificar o... Ou seja, é o contrário de português, Exatamente. né? Em português a gente fala o porquê separado, quando a gente tá fazendo uma pergunta. Aqui. E aí, quando a gente vai falar o parce que, em português a gente bota o porquê junto. Então, presta atenção nisso, tá? Parce que é só para justificar algo. Então, ele tá falando porque o quê? Porque isto me parece exagerado
como preço. E aí, essa outra coisa interessante aqui é o que ele fala, essa expressão, essa estrutura, anota também no caderno, ça me paraît. Ça me paraît significa isto, literalmente, e o sentido é esse. Isto me parece. Então, aqui, isso é uma maneira de você dar a sua opinião. Ele não está dizendo, esse preço é exagerado. Ele está dizendo que isso parece... A opinião dele... Ça me paraît exagéré. Comme prix. Como preço. Então, preço em francês... Prix. Prix. Você não vai pronunciar esse chiche. Tu ne vas pas prononcer ce X. Chiche em francês é X. Prix. Prix. Un prix. Un prix. Então, parce que ça me paraît exagéré comme prix. Ça me paraît exagéré. Ça me paraît... E aí você vai dizer o que é que... Parece o quê? Parece bonito? Parece feio? Parece interessante? Ça me paraît intéressant? Essa é a estrutura. Vamos continuar. Vous allez pas... Agora ele tá falando com o Felipe, hein? Ele não tá falando mais saiu, com a né? moça. Então, porque aparentemente ele foi delicado com a moça, né? Sim. Então ele tá sendo realmente jogando a real com o Felipe. Vous allez pas acheter cette croûte-là 30 000 euros. Vous allez pas acheter cette croûte-là 30 000 euros. Aí tem várias coisas interessantes. Primeiro, vamos no significado. Vous allez pas acheter significa você não vai comprar. O que é cette croûte-là? Cette croûte-là é uma gíria para falar de um quadro, de um tableau feio. Hein? Ou seja, para você falar, quando você fala une croûte, na verdade, une croûte em francês significa uma crosta, tá? Sim. Uma crosta, mas aqui nesse caso, croûte é uma maneira de você dizer simplesmente un tableau moche. Sim, você tem que imaginar a pintura em cima do quadro que está bem seca e dá para tirar. Ou seja, une croûte é um quadro feio, é uma obra de arte feia, de mau gosto. Sim. Certo? Então, vous allez pas acheter cette croûte-là significa você não vai comprar essa porcaria desse quadro aí, né? Vous allez pas acheter cette croûte-là 30 000 euros. 30 mil euros. Você não vai comprar esse quadro horroroso aí, 30 mil euros, né? E aí tem uma coisa que presta atenção, porque no francês falar disso é muito, 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 muito comum. Que é, ele falou, vous allez pas, mas meu Deus, eu aprendi na escola que eu tenho que falar vous n'allez pas, porque para fazer a negação no francês eu vou fazer o ne e o pas, não é verdade? Sim. É verdade. Então, quando você for escrever, escreva... N'allez, vous n'allez pas. Você vai escrever o ne e o pas. Você não vai comprar. Vous n'allez pas acheter. Mas quando você for falar, não precisa ficar quebrando a cabeça. Pode cortar o ne. Todo mundo corta o ne. E se você quiser parecer mais fluente e parecer um francês, uma francesada de verdade, aí é que você vai cortar o ne mesmo quando estiver falando. Não fala. Exatamente. Vous allez pas. E ele ainda faz a liaison, né? Vous allez pas. Exatamente. Ele fala ele faz a ligação. Vous allez pas. Vous allez pas. Vous allez pas acheter cette croûte-là. Ou seja, você não vai comprar. E aqui a gente tem o verbo acheter, que é o verbo comprar, acheter, comprar. E croûte, hein? Não sei se eu já falei, é gíria em francês, c'est un argot. Argot, gíria. Argot, gíria. É gíria. Argot, então, significa gíria, tá? Não tem nada a ver com escargot, tá? É gíria em francês. Não. Vamos lá. Le mec a saigné du nez sur un fond blanc et il demande 30 000 euros. Le mec a saigné du nez sur un fond blanc et il demande 30 000 euros. E o que é que isso significa? Primeira coisa interessante que é... Le mec. Que é isso? Le mec é o cara. O cara. E aqui também é un argot. Exatamente, gíria. Uma gíria também para dizer o cara, aquele homem lá, tá? Porque se ele estivesse falando de maneira formal, ele diria... L'homme. L'artiste, o artista, né? L'artiste, le peintre. Le peintre, l'artiste, ou simplesmente o homem, né? O homem. L'homme. Então, le mec, o cara, aquele cara lá. Le mec, e o que foi que o cara fez? Ele sangrou do nariz. A saigné du nez. Il a saigné du nez. Le mec a saigné du nez, quer dizer... Esse cara, o cara sangrou do nariz, saigné. De novo. Saigné.
Esse NH você vai fazer... Esse GN, GN, desculpa, é como NH em português. Um pouco mais longo, Nasalado, né? nasalado. Nhê. Senhê. senhe, senhe. Então, ele simplesmente sangrou do nariz. Então, ne, nariz. Não pronuncia o Z, tá? Ne, un nez, nariz. Le mec a saigné du nez. Le mec a saigné du nez. E aí, ele sangrou do nariz. E o que mais? Esse N, EZ, hein, e o som do E, como você falou, como aqui, por exemplo, aller, aller, hein, tem EZ e tem o som do E. Ele sangrou do Z nariz... não vai pronunciar. Não, exatamente. Sur un fond blanc. Sur un fond blanc. Ou seja, o cara sangrou do nariz sobre um fundo branco. Sim. Sur, sobre un fond blanc. Um fundo branco. O que é que ele quer dizer, um fundo branco? Ele está falando do quadro, do tableau, de la toile. De la toile. De la toile, a tela, né? La toile. Então, o que ele quer dizer é que o cara sangrou do nariz em cima de uma tela branca. Por isso que ele tá falando um fundo branco, né? Pegou um fundo branco, sangrou do nariz em cima. E aí, o que foi que ele falou depois? Et il demande 30 000 euros. Ele cobra 30.000 euros. Ah, então, il demande pode ser cobrar também. Nesse contexto, sim. Então, a gente tem aqui o verbo demander. Vamos apagar aqui para ficar mais... Demander, demander. Olha a pronúncia de novo, tá? Não é demander. Demander, demander. Ou seja, de faz a boca do O e fala E. Depois você vai falar man, tá? Não é man, como a gente fala em português. É com a boca um pouco mais fechada. Então, De. Aí sim tem o som do E, como em português. E aí o verbo demander tem vários significados. Geralmente é pedir. Pedir, pode ser pedir. Pode Demandar também, que existe em português. Sim. Fazer uma demanda, né? Fazer uma pergunta também. Perguntar. Perguntar, demander, perguntar, pedir. E aqui nesse caso é cobrar. Cobrar. Por que cobrar? Porque quando você pede 30.000 euros, quer dizer que você está cobrando 30.000 euros. Está pedindo para a pessoa pagar para você. Então, super simples. É um verbo que é um dos mais utilizados no francês, justamente porque ele tem vários significados que são muito usados no cotidiano. Precisa dominar esse verbo aqui. Exatamente. Demander. Demander. Il demande 30.000 euros. Então o cara sangra do nariz e cobra 30.000 euros. Vou sangrar do meu nariz hoje para fazer isso. É porque é abstrato, né? C'est abstrait. C'est de l'art abstrait. De l'art abstrait. Philippe respondeu: Allez, arrêtez de dire n'importe quoi. Donnez-moi un chocolat. E aí ele falou, aller. Eu aprendi na escola, Emile, que aller, o verbo aller, significa ir. Ir, sim. Aller significa ir. Então ele está dizendo para o Driss, o Omar Sy, vá. É isso? Vai. Mas vai. Vai, tipo assim, vai, para, né? Para. Vai, tá bom. É isso. Vai, tá bom. Então o aller é usado como nesse sentido. E, inclusive, você usa também o aller nesse sentido, inclusive quando você está falando de maneira informal com uma pessoa, tá? Porque a gente sabe que o aller, quando ele está escrito assim, ele tá com o vous, ou seja, ele é formal. Mas eu posso até falar com o Emilian assim, com a Emília. Allez, para de dizer besteira. Posso dizer para ele também, allez. Certo? Então, esse aller, não é porque eu estou chamando ele de vous, não é porque eu estou sendo formal com meu marido, é simplesmente porque tem esse sentido de, vai, para. E aí, para de quê? O que foi que ele disse? Arrêtez de dire n'importe quoi. Arrêtez de dire n'importe quoi. E aqui a gente tem arrêter de dire, quer dizer... Pare de falar, de dizer, pare de dizer, de falar, e n'importe quoi é muito interessante. Muito interessante. N'importe quoi. O que significa n'importe quoi em francês? Essa é muito importante. Você vai ouvir muito. E se você souber usar certinho, vão achar que você realmente é fluente. Falar de falar besteira. N'importe quoi. Nesse caso é usado besteira, baboseira. Para de dizer n'importe quoi, besteira. Você sabe, nada a ver o que você está dizendo. Certo? O n'importe quoi pode ser usado também simplesmente sozinho. N'importe quoi. N'importe quoi. Que nada a ver, não tem nada a ver o que você está falando. Sem noção, n'importe quoi. Sem noções, n'importe quoi. E aí, arrêter de dire. Arrêter vem do verbo... Arrêter, parar.
que se fala do mesmo jeito, tá? Se escreve diferente. Aqui arrêter é pare, tá no imperativo, mas o verbo no infinitivo é igual, né? Como é a diferença de pronúncia? Igual. Arrêter, arrêter. Verbo parar, certo? Arrêter. Parar. Eu acho que, inclusive, lá no Nordeste, a gente fala arretado, deve ter alguma coisa a ver com arreter, né? Talvez, nunca pensei. Não sei. Vou pesquisar depois. E dire, então, é dizer. Dizer. E aí, n'importe quoi, agora você já sabe. Anota no caderno. Anota isso aí. E aí, depois ele falou... Donnez-moi un chocolat. Ao invés de falar besteira, me dá chocolate. Donnez-moi un chocolat. Eles estão usando o vous, hein? O vous. Ele tá usando o vous e ele tá dando uma ordem aqui. Sim. Tá no imperativo. Donnez-moi. Me dê um chocolate, que vem do verbo Donner. Donner. que é o verbo dar. E ele tá dizendo, né, o cara é o subalterno dele, né, é o empregado dele, é o assistente dele, então pare de dizer besteira e me dê um chocolate. Então presta atenção aqui, tá? Não é un chocolate. É o quê? Un chocolat. Você não vai pronunciar o T. Un chocolat. Un chocolat. Un chocolat. Muito simples de se pronunciar, mais simples do que muita gente fala aí. Un chocolate, não. Un chocolat. E aí, Driss, como ótimo empregado, como ótimo funcionário, como ótimo assistente. E o que foi que ele respondeu? É profissional, né? Não. Muito profissional. Não. 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 E Philippe, de novo, falou: Donnez-moi un chocolat. E aí, Driss falou: ele é muito profissional, esse cara. Pas de bras, pas de chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. Não entendi. Pas significa um passo, não é isso? Não. Você não tem braço. Não tem braço. Pas de bras. Pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat. E aí o que você vê aqui, na verdade, é que pas, se eu falar simplesmente pas, significa passo. Mas aqui, essa estrutura pas de é quando você vai falar, por exemplo, sem braço, sem chocolate. É, exatamente. E sem. Sem braço, sem chocolate. Então, pas de bras, esse S eu vou pronunciar, não, né? Não. Pas de bras. Você nem vai pronunciar o S do pas, nem do bras. Pas de bras. Sem braço, sem chocolate. Pas de Nem bras. o T do chocolate. Pas de chocolat. Especialidade francesa é ter letra que a gente não pronuncia. Ou seja, parece complicado, mas é mais simples quando você vai pronunciar. Então, pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? C'est une vanne. C'est une vanne, hein? C'est Como une vanne. assim? O que é vanna? Uma piada. Une blague, une vanne, uma piada. É um sinônimo de blague. Une blague. Você podia ouvir os dois. Une vanne, une blague. Ou seja, uma piada, une vanna. É assim que fala? Une vanne. Oui. Une vanna. Ou seja, não é uma van, tá? Não. É uma piada. Então ele tá dizendo aqui, é uma piada, hein? É uma piada, tá? E depois ele falou o quê? Je déconne. Oh, je déconne. Oh, je déconne. Je déconne. Tô brincando. Ah. Je déconne. Do verbo déconner. Também é gíria para falar brincar, né? É, brincar. Je déconne. Je Eu tô rigole. brincando, eu tô, né, tirando onda com você, eu tô tirando a brincadeira com você. O que foi que você falou agora? Je rigole. Je rigole. É a mesma coisa. Je rigole. Je rigole. Je rigole. Então, aqui o verbo é déconner, como a gente acabou de ver, e aqui o verbo é rigoler. Rigoler, que é o verbo rir também, dar risada. Dar risada. Então, se eu estou dando risada, quer dizer, eu tô brincando, eu tô tirando uma brincadeira com você. Então, ele só veio aqui colocar mais, digamos, colocar um incus, né, como a gente diz, colocar uma camada a mais, porque ele falou primeiro, é uma piada, c'est une vanne, hein? C'est une vanne, hein? E aí ele percebeu que o cara, né, o Felipe não reagiu, e ele, oh, je déconne. Ei, eu tô brincando, cara, é uma brincadeira isso aqui. E aí, É conhecida essa piada no Brasil, não? nunca ouvi falar. Ah, é? Porra. Ah, c'est une blague? Ele ficou surpreendendo. Ah, c'est une blague? Ah, é uma piada. Ah, uma piada. Bah oui, c'est une blague. Elle est bien quand même. Elle est bien quand même. Agora você sabe o que significa quand même. Elle est bien quand même. Ou seja, o que ele quis dizer, bah oui, claro que sim. Sim, Sim, uma piada. claro Sim. que é uma piada. E aí depois ele falou, Ela é boa. Ela é boa, né? ela é boa de toda forma, ela tá ótima essa piada. Tipo assim, o cara não riu e aí de novo ele tá sendo irônico com esse camema, né? Ela é ótima, né? De qualquer forma, dá uma risada aí, né? Porque eu sei que você tá gostando dessa piada.
très bonne blague. Ou seja, excelente piada. Excelente piada. E essa pronúncia é très bonnes. Très bonne. Vou escrever aqui. Très bonne. Muito boa. Muito boa. Então, Muito boa. o très não vai pronunciar esse S, tá? E o acento tá grave e a gente vai pronunciar, mesmo que seja esse acento grave ao contrário, a gente vai pronunciar Très. très ou très, tanto faz, tá? O E aberto ou o E fechado, tanto faz. Escolha como você quer pronunciar, depende da região. E aí o Driss falou, C'est une blague connue. C'est une blague connue. C'est une blague connue. Pas de bras, pas de chocolat. Mais avec vous, ou seja, vamos por partes. Ele fala, c'est une blague connue, é uma piada connue, conhecida. Sim. Então, connue significa conhecida, certo? Ele poderia também ter dito célèbre, famosa, famosa. C'est né? une blague célèbre. Que todo mundo fala, mas é mais comum vir connue, certo? C'est une blague connue, pas de bras, pas de chocolat. Sem braço, sem chocolate. E aí depois ele falou, Mais avec vous, mais com você, mais avec vous, ou seja, mais com você, a piada superou a realidade. e aí Emílio já falou pra você o que significa esse gesto. Em português não significa Não? nada, ao menos pra mim não faz sentido em português. Mais avec vous, a piada passou um nível acima, né? A piada chegou ao máximo, tá no nível superior. Essa piada ficou incrível com você. Por quê? Porque o cara é tetraplégico, ele não pode mexer o braço. E aí, o Driss adora fazer piada de mau gosto, né? Tirando brincadeira com o Felipe. Você precisa ver esse filme pra entender bem essa relação meio esquisita entre esses dois. E aí, por isso que ele falou, mais avec vous. Mais avec vous. Essa piada ficou ainda... Com você, essa piada ficou ainda mais incrível. Exatamente. O Felipe, que tem abuso. Allez. Vai, né? E agora ele falou o quê, o Driss? Elle chante mais? Não. Já sei, ela canta pra vovó. Não. Não? Chame, presta atenção, porque aqui é gíria, mas é gíria que a gente chama de verlan. Verlan, ou seja, é uma gíria ao contrário, porque verlan é envers, l'envers, envers, ou seja, à l'envers. É uma piada ao contrário, à l'envers. Uma piada não, né? Uma palavra ao ao contrário. Ou seja, verlan, envers. E aí, o verlan, então, o verlan é isso. É quando você está pegando uma palavra que já é informal, você coloca ela ao contrário para parecer ainda mais informal. É muito usado, principalmente pelos jovens, né? Aqui na França. Jovens, sim, exatamente. Então, é chame, significa méchant. Méchant, que é malvado. Malvado. Chame, méchant. Cette blague, essa piada, é chame, é méchante. É também gíria, para explicar como seria. Ela é muito boa, Tá dizendo que ela é muito... top. Méchant, na verdade, é malvado, né? Malvado, mas que tá dizendo no aqui sentido é que ela é insane. Ela é insana, ela é muito Insana. boa, ela é incrível, ou seja, ela é chame, essa é muito boa. Claro que ele tá achando ótima, né? Não é ele que é tetraplégico, não é ele que tá sem chocolate, né? E sem poder mexer o braço. Agora, uma dica para você lembrar desse verlan, com certeza você conhece esse cara aqui. Stromae. Já ouviu falar? Claro que sim, é um cantor belga. Danse, taram, tam, tam, taram. E se você não sabia, na verdade é o verlan de maestro. É um maestro. Como um maestro. Stromae, maestro. Tem muitas palavras usando esse verlan. A gente não vai falar de todas aqui, mas poderia ser uma aula inteira sobre isso, né? Exatamente. Então, ela é chame, quer dizer, ela é incrível, ela é insana. Ela é top. Felipe, eu acho que ele não tem a mesma opinião, né? Ela não tem o mesmo humor. Hein? Bonne blague. Et Driss concluiu, ben oui, vous n'avez pas de bras, Philippe. Ele explicou por que essa piada é incrível. Porque, na verdade, ele acha que o Felipe não tá rindo porque ele não entendeu a piada. Certo? O Felipe falou bonne blague, boa piada. E aí o Driss depois foi explicar, ben oui, sim, claro. E aí ele falou o quê? Repete aí. Ben oui.
Vous n'avez pas de bras, Philippe. Você não tem braço, Felipe. Você não tem braço, Philippe. Dá pra ver que os dois atores, não são atores, as duas pessoas são completamente diferentes. O Driss é muito extrovertido, extraverti, e o Philippe, introverti. Ou seja, a gente tem aqui extraverti E introverti, que é o contrário, né? ou seja, extrovertido e introvertido, certo? E aqui a gente viu, ele disse, estou misturando já, ele disse, vous n'avez pas de bras, Philippe. Quando a gente fala, vous n'avez pas de, quer dizer, você não tem, e aí você vai dizer o que vai vir depois. Aqui é braço, mas pode ser, vous n'avez pas de voiture, você não tem carro. Vous n'avez pas de cours, você não tem um curso, uma aula, certo? E aí é isso que significa vous n'avez pas de. E aí foi assim que terminou. Vai lá depois aqui no link que tá aqui embaixo para reouvir, tá? Não esquece de anotar. Se você quiser, volta aqui na aula para rever tudo de novo. Também treinar sua pronúncia com as dicas que a gente te deu hoje. Exatamente. E para você que quer treinar pronúncia mais ainda, e se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar do e-book gratuito Como Aprender Francês em 7 Passos. Lá a gente dá muitas dicas de pronúncia, certo? Com sons diferentes do português e com sons iguais ao português. E mais várias outras dicas para você aprender francês de forma eficaz e finalmente sair da inércia. Para ter o seu, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber o guia mais 2 bônus na sua caixa de e-mail. Também, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu j'aime embaixo do vídeo. O seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Salut! À la prochaine! À la prochaine!